Então, é o seguinte, essa aula fica gravada no nosso canal do YouTube, tá? A gente vai gravar a aula, mas depois, quando a gente abrir para as perguntas, eu paro de gravar, deixo só transcrevendo para vocês terem um pouquinho mais de conforto ali, liberdade também para ninguém se expor. E vocês poderem fazer as perguntas para a Lindy ali de forma mais tranquila. Um minutinho, então, para a gente começar. Molhem o bico, que nem a Lindy falou, peguem seus cadernos, suas canetas, aguinha. E, Lindy, a gente sempre pede que as nossas mentoras pensem numa palavra ou numa frase chave para todo mundo prestar contas depois que assistiu essa aula, tá? Então, sim, já tem. A gente larga ela, libera ela antes das perguntas, lá no final? Lá no final, isso aí. Tem que ser antes de eu parar de... tem que continuar na filmagem para as outras que assistirem depois também confirmarem que assistiram, tá? Tá. Vai ser antes das perguntas, então eu já largo para elas, aí a gente pode encerrar a gravação e iniciar o bate-papo para quem quiser trazer algum questionamento. Combinado. Então, vamos dar início. Gente, essa é a Lindy Farias. A Lindy, além de organizadora de empresas, ela também é organizadora financeira do próprio Instituto Dona de Si, ela que coloca a nossa casa em ordem aí. Então, eu vou passar a palavra para ela. Ela tem uma aula bem importante sobre mentalidade financeira, uma aula bem parecida, assim, os dizeres. A comunicação dela é parecida com a Camila da semana passada. Semana passada a gente teve aula com uma psicóloga e com uma organizadora financeira, então fechou todas. E a Lindy tem uma comunicação bem parecida com as gurias da semana passada, mas com certeza aí vai agregar muito valor para o conhecimento de vocês. Então, usem e abusem de uma forma positiva, claro, dessa aula. Lembrando, entrando e colocando o nome de vocês, o nome da educadora no chat. Também, se quiserem escrever as perguntas ali, a Lindy quiser ir respondendo. Se não, guardem as perguntas para o final da aula. Tá bom? Lindy, tudo contigo. Estou aqui te dando assessoria, qualquer coisa, pode me chamar. Então tá, meninas, boa noite. Estou compartilhando uma tela com vocês. Evitar o espelho infinito. Vamos ver se vai mostrar certinho. Vocês estão vendo a apresentação? Então tá. Então, boa noite, eu sou a Lindy, eu sou a gestora financeira do IDS e hoje eu venho conversar aqui com vocês, me utilizando do meu papel de educadora financeira, para a gente ter um bate-papo sobre finanças, um assunto que costuma ser um pouco pesadinho, mas a ideia é a gente falar sobre os vieses que tornam essa conversa mais leve, essa pauta mais leve, mais conscienciosa para a gente. Bom, vamos em frente, então. Deixa eu ver se ele está passando certinho. A nossa proposta, então, é essa que eu falei para vocês, tá? A gente vai falar sobre os caminhos ocultos que acabam nos deixando um tanto quanto ansiosas em relação a essa temática. Gostaria que vocês entrassem. Eu vou colocar para vocês aqui no chat um site. Deixa eu copiar ele aqui. Deixa eu localizar o chat, porque tem... Cadê? Não, é isso. Como é que tá o sinalzinho do sinal do chat aqui para você, Jô? Desculpa, não ouvi tua pergunta. Como é que tá o sinalzinho do chat aqui para vocês? Tá tranquilo. Não, tá dando para ver a tela. Como é que ele aparece? Tá aparecendo a tela do Mentimeter. Isso, É isso? mas o chat de vocês. Deixa eu aumentar a minha tela.
Na Aqui. tela abaixo, Lindy, onde tem os emojis, ali tem 3 pontinhos. Acessem, meninas, esse link, por favor. E aí, digitem. Esse código está dando eco para vocês também? Aparece o código sim. Começou a dar eco agora. Com eco? É que tem microfones abertos, o da Giovana está aberto. Não, não está mais. Tá. Então, acessem esse site, por gentileza, que eu coloquei ali para vocês. Digitem esse código e acessem. Eu quero que vocês interajam comigo e coloquem nele quais são os maiores desafios financeiros que vocês têm. Eu vou mudar lá para a tela dele e vou compartilhar com vocês para a gente ir acompanhando. Não aparece nome, não aparece nada, tá? Não estou conseguindo acessar, desculpa interromper aí. Lindy, tem várias no celular. Tem como fazer isso pelo celular? Meninas, não sei. Sinceramente, eu não sei se o Mentimeter ele fica habilitado pelo celular. Vocês tentaram colocar no código, no site ali no Google? Eu tentei, mas não consegui também. Eu estou Qual é a usando o celular. mensagem que aparece? Também estou no celular, não consegui não. Qual é a mensagem que aparece para vocês? Eu não sei fazer. Clica, não aparece nada. Tá bem, gente. Então a gente vai pular essa parte, tá? Porque senão algumas vão participar e outras não. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso. No meu caso aqui, eu consegui acessar pelo celular, porém ele pede o código. Qual que é o código que tem que digitar? O código é esse que aparece aí na tela para vocês, 6706. Vou copiar ele agora. Obrigada. 8768. Vejam se vocês conseguem com o código, acessando ele. Obrigada, Fabi, por ter compartilhado no chat. Vejam se vocês conseguem. Eu não sei fazer. Entendeu? Eu não sei fazer. Não sabe? Tá tudo bem. A gente vai só interagir um pouquinho ali e colocar para vocês. Deixa eu trocar minha tela de compartilhamento lá para ele. Aí são algumas coisas que estão aparecendo, tá? Metas, organização, disciplina. Controle financeiro, previsibilidade de gastos, crescer receita, rotina, meta de faturamento. Ótimo. Capital de giro. Lindy, no final, a Flavinha sempre nos manda isso no final para fazer a nossa nuvem de palavras e depois ela posta no Instagram. Então, se tu puder salvar e depois mandar para ela. Sim, essa ele tela. fica, eu disponibilizo ele para você, sim. Beleza. Bom, então vamos adiante, meninas. Qual seria o ponto de partida da organização financeira? Primeiro, enquanto donas de si, a gente precisa muito assumir a responsabilidade sobre os nossos resultados. Isso está muito coerente com uma postagem que eu vi do IDS hoje, tá? Que até é um compartilhamento da Jo. O primeiro ponto para que a gente possa se organizar é o autoconhecimento. Saber o que realmente importa nos traz uma chave essencial para a organização financeira. E isso aqui não é uma conversa sobre cortes, mas sim aprender a priorizar, saber aquilo que mais importa para a gente. Quando a gente traz clareza sobre quem a gente é, quais são os nossos valores, os nossos objetivos, as nossas necessidades, fica muito mais fácil colocar a vida em ordem e evitar aquelas armadilhas dos gastos impulsivos e das más escolhas que nos assombram. E esse processo de descoberta de vocês, tá?
vai mostrar que o dinheiro, ele não é uma fonte de ansiedade e descontrole, ele é, na verdade, uma ferramenta de bem-estar e realização. Então, a primeira tarefa de vocês é escrever no caderno, para um outro momento, tá? No pós-aula, quem vocês são, quais são os valores de vocês, os objetivos e a necessidade. Esse material também vai ser compartilhado no final da aula para vocês conseguirem se localizar. É um teminha, então, para depois. Aqui a gente vai falar sobre tamanho da renda versus a relação com o dinheiro. E o fato em si gurias, não é sobre o tamanho da nossa renda, mas sim a relação que a gente tem com o dinheiro. E para isso a gente precisa criar responsabilidade. Uma dona de si reconhece a importância de assumir a responsabilidade sobre as escolhas e compreende que os resultados futuros são um reflexo direto das decisões que a gente toma hoje. E existe um pilar invisível das nossas decisões, tanto financeiras, eu vou falar sempre financeira, porque é a pauta da nossa aula, mas entendam que vale para todas as esferas da vida. A financeira, o relacionamento, o profissional, tá? Bom, observem essa imagem aqui, são raízes profundas que se escondem na terra. E o pilar são as nossas crenças, que é tudo aquilo que a gente acredita ser verdade. São essas verdades que a gente constrói ou desde a infância ou ao longo da vida com base na repetição daquilo que a gente vê ou ouve, seja da mídia, seja em casa. E elas ditam como a gente percebe o mundo e nós mesmas. Gostaria... Ih, aqui teve um atrapalho de slide. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa imagem aqui para não atrapalhar vocês. Ah, maravilha, deu certo. Gostaria que vocês colocassem no chat o que vocês mais ouviram na infância de vocês ou o que vocês mais ouvem sobre dinheiro. E aí eu começo. A máxima da minha infância pegou numa nota de dinheiro, já dava uma gritaria que tinha que lavar as mãos porque dinheiro é sujo. Querem me contar um pouquinho o que vocês ouviam? Pode escrever no chat. Sim, Gil, dinheiro é sujo. Dinheiro corrompe as pessoas. Nasceu pobre, vai morrer pobre. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro... Tô duro. Dinheiro é para gastar. Miriam, esse é o pensamento aqui, ó. Quando a gente tem essa crença, o dinheiro entra, daqui a pouco ele já saiu e tu nem sabe para onde ele foi. Estamos sempre sem dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Sim, meninas. As mais comuns são: dinheiro foi feito para gastar, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não traz felicidade, investir é coisa de gente rica. Eu não sou boa com dinheiro e dinheiro é a raiz do mal. Quero que vocês percebam de antemão que dinheiro, ele não é uma energia ruim. Dinheiro é uma energia neutra, que potencializa aquilo que já está dentro de nós. Qual é o problema dessas chamadas crenças? Negativas ou positivas, e aí positiva é: eu mereço ser feliz, eu sou digna de amor e respeito, por exemplo, eu tenho uma vida próspera, elas moldam as nossas escolhas e as nossas atitudes. Pensem, uma pessoa que ouviu, que cresceu ouvindo que dinheiro não traz felicidade, acha que o inconsciente dela faria com que ela abraçasse oportunidades tanto para ganhar mais quanto para manter o dinheiro? Não. E aqui que tem um problema muito grande. Essa daqui é uma imagem famosa do iceberg. O visível dele é uma pequena fração. E aquilo que está submerso é a maior proporção e o que mais impacta.
Então, o nosso consciente, que é o que fica visível e é como a nossa mente está dividida, tá? Consciente e inconsciente, ele produz informações novas. É tudo aquilo que a gente sabe que está pensando. São os nossos objetivos, os nossos planos, as nossas ações. Já o inconsciente, ele só trabalha em cima de informações familiares. E ele vai tentar evitar tudo que a gente faz para nos proteger. Na verdade, ele não é ruim por si só, tá? Mas o intuito do inconsciente é nos proteger das nossas emoções, dos nossos medos, dos nossos traumas e de tudo isso que está escrito aqui. Este é o objetivo dele, tá? E vê, ele só quer nos aproximar do que é familiar, mas o familiar nem sempre é a nossa melhor opção, nem sempre é aquilo que nos faz avançar. Outro ponto disso é uma coisa que se chama senso de merecimento, que é aquela percepção que a gente tem de nós mesmas e determina a nossa disposição de receber coisas boas. E aí a gente está falando de uma parte muito poderosa e oculta da nossa mente, que vai influenciar direto as nossas escolhas e as nossas ações. Então percebam como isso é forte e como a gente pode usar, como pode ser usado tanto para o mal quanto para o bem. Só é possível mudar aquilo que a gente torna consciente. Quando a gente tem uma crença, a gente tem várias, na verdade, tá? Mas existem formas da gente quebrar essas crenças. O primeiro ponto é reconhecer que elas existem. E aí o reconhecimento é um processo contínuo de reeducação da mente. Não é uma coisa que tu faz e está resolvida. Sabe, tipo terapia, tu vai lá e trabalha em cima de um ponto, quando tu acha que está resolvido, daqui, num outro momento, tu volta a bater naquela mesma coisa, dizendo, porra, de novo isso. Uma coisa que eu já tinha, que eu achava que já tinha sido elaborado, né? Bom, reconhecer, questionar de onde veio essa crença, como ela me ajuda a crescer, porque o que a gente quer é quebrar ela. Então, a gente vai tirar o poder que ela tem e substituir pelo oposto positivo. Eu não sou próspera, eu não consigo guardar dinheiro, eu sou próspera, eu consigo guardar dinheiro. E lembrem-se que o que não é governado pela consciência, governando ela está. Para que a gente possa emergir, então, essas crenças, a gente precisa trabalhar com os nossos sentimentos. E uma outra tarefa para vocês, sim, tem muita tarefa para vocês, tá? É uma reflexão sobre as emoções ao lidar com o dinheiro. Porque é assim que a gente traz aquelas crenças. É a primeira coisa que a gente pensa, que a gente lembra quando pensa em, de novo, se aplica para todas as esferas da vida. Se vocês estão com um problema no profissional, no relacionamento, vocês têm que descobrir qual é a crença que trava vocês aí, tá? Então, no caderno de vocês, eu quero que vocês façam uma reflexão sobre essas emoções que surjam no momento de silêncio, de quietude, tá? Escrevam como vocês se sentem gastando dinheiro. E logo após fazer uma coisa ou desistir dela, seja pelo motivo que for. Podem também colocar os motivos, tá? Como vocês se sentem ao economizar e como vocês se sentem ao ver a fatura do cartão de crédito. As crenças, elas ficam escondidas atrás das emoções. Elas nos fazem agir de forma automática. É aquele, fiz isso e não sei nem por que eu fiz, sabe? É o início do mês, com uma meta de organização, esse mês eu vou colocar a casa em ordem, quando tu vê, entrou o salário, ele já foi para um lado que tu nem sabe dizer para onde é que foi, e aí tu não sabe o que aconteceu no meio do caminho. Não sabe porque gastou com as coisas que gastou, porque fez o que fez ao longo deste período. Outro teminha para vocês. Agora que a gente já passou por essa parte prática, por essa parte, aliás, intrínseca da questão financeira, oculta, né? A gente começa a falar da organização prática. Mas, para isso, antes da gente seguir, se for possível, Jô,
eu queria abrir um momento, uns minutinhos, para a gente conversar sobre essa primeira parte da aula, uns 5 minutinhos, talvez. Vocês querem me trazer alguma coisa sobre as crenças, sobre senso de merecimento? Gurias, levantem a mão, que daí eu vou dando palavra ali para não dar confusão nos microfones. Quem quiser compartilhar, Lindy, repete aí qual é a proposta, e elas vão levantando a mãozinha. Se vocês quiserem fazer algum compartilhamento ou algum questionamento, sabendo que esta primeira parte está sendo gravada, tá? Ou fiquem à vontade para descrever no chat alguma coisa sobre esta primeira parte da nossa aula, onde a gente falou sobre crenças e senso de merecimento, sobre o consciente e o inconsciente. Ficou claro para vocês isso? Vocês têm alguma dúvida? Patrícia levantou a mão. Patrícia, pode abrir o microfone, por favor. Oi, tudo bem? Boa noite, pessoal. Oi? Espera aí que Oi, tem o pessoal. microfone aberto. Patrícia, pode falar. Tá. Sobre essa questão da crença do merecimento, eu muito ouvi, assim, na minha família, que o certo sempre foi arrumar um emprego, né, em que ele pudesse te dar uma aposentadoria boa e era isso, assim, arruma uma empresa, um emprego bom e te dá uma aposentadoria. Então, até hoje, assim, é um pouco complicado entender isso, né, vindo da minha mãe, por exemplo, que ela entende que agora que eu estou empreendendo e estou só no CNPJ, é complicado, assim, as pessoas te olham diferente, principalmente às vezes a família, né, que acha que, tu não tem que procurar um emprego logo, ficar com essa vida só de vendas não resolve, entendeu? Então, isso é uma busca diária, assim, que eu tenho feito, de principalmente entender que eu posso, que eu consigo, que não é porque eu estou só empreendendo, eu estou empreendendo, então está sendo a minha profissão, eu aprendi que eu preciso fazer isso também, que eu tenho direito e que vai dar certo. Então é complicado tu ouvir isso assim, a tua vida inteira, que é para te arrumar um emprego, trabalhar numa boa empresa e te aposentar. Então eu não sei se isso entra, mas eu acredito que sim, que é uma luta diária de acertar, de entender que tu merece. Entra total. Gurias, eu fui criada para ser concurseira. A decepção da vida da minha mãe foi quando eu falei para ela que eu não ia fazer concurso e que eu tinha conseguido um trabalho CLT. Quando eu falei para minha mãe que eu tinha saído desse trabalho para empreender, foi assim, ó, desesperador. Porque na geração dela, na realidade dela, eram pessoas que começavam a vida profissional e ficavam 20, 30 anos numa empresa. Para eles, estar bem financeiramente era estar estável. E a garantia da estabilidade eram esses empregos longínquos, né? Onde tu vai entrar, tu vai permanecer e tu vai se aposentar. Só que o crescimento, ele não está nesse trabalho da empresa privada. Tá, digamos que a gente consiga alcançar um alto cargo de gerência. Tu vai ficar limitado a um salário. Empreender, ele tira a gente deste papel de estabilidade, ele movimenta a gente, dá mais trabalho, dá trabalho, mas não é puramente financeiro. Sai dessa esfera financeira, na verdade, e entra naquela do que te realiza fazer. Então, assim, a gente é influenciado muito por aquilo que nos falam, até que a gente comece a perceber o poder que as pessoas têm sobre a gente e comece a cortar isso. Então, assim, eles vão falar, infelizmente, essas pessoas que são mais velhas que a gente não consegue mudar. A única pessoa que a gente muda são nós mesmas. Então, assim, tem que entender que essa fala vai vir dessas pessoas que não têm muita consciência, e a gente vai ter que aprender a filtrar, porque isso não pode nos paralisar nessa jornada empreendedora, porque é o incentivo que nos movimenta. E aí o incentivo nem sempre vai vir de fora e a gente tem que estar preparada para lidar com isso. E muitas vezes a gente vai ter que puxar ele lá de dentro. Porque às vezes vai bater o cansaço, às vezes vai bater a vontade de desistir. E aí tu vai ter que olhar para dentro de si e conseguir aquilo que tu esperava que viesse de fora, tu vai ter que conseguir de tu mesma, entende? Então isso é comum, é uma coisa que sim nos influencia, mas por favor, não se deixem afetar. Olhem para a natureza é próspera, não existe limitação de recurso nela, então tem para todo mundo. No momento que tu está empreendendo, tu não está tirando de ninguém.
E eles têm um pensamento também que patrão, normalmente, é como eles falam, né? Patrão, ele está enriquecendo à custa dos outros. Ele não está. Existem, claro, aqueles exemplos que talvez, sim, estejam. Mas, assim, se tu está agindo com o teu coração, se tu está conseguindo colocar a tua cabeça tranquila no teu travesseiro à noite e ter uma boa noite, porque tu sabe que tu fez tudo o que tu podia durante o dia, tu está no caminho certo. E aí não se deixem abalar por essas pessoas. Deixa eu Já ver vou se abrir eu... para a Jaque ali, a Jaque é bem participativa. É por isso que a gente está nessa jornada, né, gurias? Porque a gente tem um momento ali de empreendedora ser muito sozinha, a gente acha que só acontece com a gente. Então, esse momento aqui de troca é muito importante para todo mundo ver que estamos na mesma, né? E gurias, assim, eu ia dizer procurem a sua tribo, mas vocês já estão inseridas dentro de uma tribo, dentro de um programa que está com foco em empreendedorismo feminino. Se apoiem, se suportem, porque às vezes o apoio não vai vir de quem a gente espera, que são as pessoas mais próximas, mas não entendam que isso não acontece por mal. Acontece em função da limitação de pensamento que eles têm. A realidade que eles viveram é diferente da realidade que a gente vive. E isso não nos torna menos capaz de conseguir alguma coisa, de prosperar, de ter uma vida melhor do que eles. Outra coisa importante, que agora eu falando isso me lembrei, sobre crenças. Existem algumas coisas que vão ficando ocultas ali dentro da nossa mente, tá? E quando tem uma família que bate muito no martelo que tu deveria ser algo que tu não quer ser, às vezes no nosso inconsciente fica uma dúvida, é plantada a sementinha da dúvida da nossa capacidade e talvez da desonra que tu causaria, prestem atenção nisso, que tu causaria se tu conseguisse ter sucesso da forma contrária que eles acreditam. A desonra familiar é uma crença muito forte que fica lá dentro do nosso inconsciente, tá? Então, observem essa questão. O fato de vocês terem seguido um caminho diferente do que eles previam para vocês, porque, afinal de contas, vocês são donas de si, não limita as oportunidades de crescimento e não desonra a família de vocês na prosperidade que vocês vão alcançar, tá? Estejam focadas nisso, porque vocês, se os familiares, as pessoas próximas não conseguem dizer, vocês são motivos de orgulho. Talvez eles tenham dificuldade de comunicar isso, porque vocês foram capazes de fazer algo que eles nunca conseguiram. Só que isso rompe barreiras, isso rompe crenças. E essa ruptura, ela causa um pouco de dor. Então, nem sempre as pessoas conseguem falar sobre, tá? Mas confiem naquilo que vocês acreditem que é certo para vocês. E outra, não existe rigidez de caminho. Vocês podem estar traçando um caminho hoje, lá na frente observar que talvez não é o que vocês esperavam, não é o que vocês gostariam, e mudar a rota, e tá tudo bem. Não é desmérito fazer isso, muito pelo contrário. Eu acho que é uma questão de cuidado próprio, amor, saber, assim, não é sobre ingratidão essa fala, tá? É sobre ser grata. Vocês precisam ser grata, mas vocês precisam entender a vida que vocês podem ter no momento, mas não podem se contentar com ela, porque a gente é capaz de mais. Entendem? Tem alguma coisa no chat? Tem no chat, já vou abrir para a Jaque. A gente não pode se sentir solitária, gurias, nessa vida, porque somos aqui 81 mulheres empreendedoras numa quarta-feira à noite, pré-feriado, que estão buscando mais, se melhorar. Então, não estamos sós. Jaque, pode abrir teu microfone, por favor. Só fazer uma observação aqui, desculpa, Jaque, antes da tua fala, sobre o que a Gil escreveu aqui no chat. Sobre constelação, se permitir ser próspera, apesar dos pais não serem, entendendo que não irá desonrar eles. É algo que conscientemente não pode não fazer tanto sentido, mas está enraizado no nosso inconsciente desde a nossa ancestralidade. Um ponto importante, importantíssimo essa fala, tá? Tudo aquilo que a gente evolui, tudo aquilo que a gente melhora na nossa vida, entendam que a gente pode ser fonte de cura da nossa família, dos nossos ancestrais. E quando a gente se eleva, a gente está cuidando daqueles que foram e daqueles que vão vir
a consciência coletiva da família alcança um outro nível. A Jaque quer falar, né? Oiê, quero. Oi. Boa noite. Boa noite. Bem, como eu até deixei anotado aqui, né, de identificar primeiro, e às vezes a gente não consegue identificar que não vem só de dentro de casa, né? A minha mãe falava sempre, guarda o dinheiro porque numa necessidade, se alguém adoecer, e eu usei o dinheiro que eu tinha guardado no momento em que a minha saúde vai pelo ralo. Então, assim, isso aconteceu e eu só fui me dar conta depois. Uma outra coisa também, enquanto ainda CLT, a gente tem a falsa ali segurança. Ah, não, eu tô bem aqui, tá tudo certo, tá tudo, eu tô garantida, vamos se dizer assim, né? E hoje, participando, agora que eu tô empreendendo, tudo isso que de alguma forma era colocado até pelos próprios donos da empresa, que virava e falava, lá fora você não vai conseguir ganhar o que você ganha aqui. Ah, mas é assim mesmo. A área comercial, ela já te traz um mínimo bem pequeno e você se apega àquele mínimo pequeno como sendo algo seguro. E é algo que eu venho sentindo muito, venho falando para quem eu posso, que empreender não precisa ser solitário. Então, quando a Ju trouxe que eu sou participativa, é realmente por isso, porque eu quero buscar pessoas que sejam assim e que estão nessa fase, às vezes em fase. A gente está aqui numa fase muito parecida, né? Para fortalecer, porque essa mudança, ela é muito dolorida. E aí eu falo daquilo que eu passo para o meu filho. Qual foi a fala dele? Ele chegou para mim para comprar um produto e falou assim, ai mãe, isso daqui eu não vou comprar dessa forma, eu vou esperar. Ele fazendo estágio, meu filho está com 19 anos. Ele está fazendo o estágio, aí ele olhou lá o quanto que ele teria que ter, porque ele falou, se for um ambiente que vai me adoecer, por quê? Porque ele viu que eu passei. Ele me via ali presa àquele trabalho, porque eu tinha que manter, eu era rimo, repliquei sim os ciclos da minha casa, da minha mãe, e aí pós-divórcio, isso tudo vem mais à tona ainda, e ele pega isso na fase dos 12 anos de idade. E aquilo dali doeu em mim, que eu falei assim, eu não consegui tirar de mim, como é que eu falo para ele que ele pode ser próspero, que o dinheiro pode ser fácil para ele, que o universo tá aí, porque eu ainda não acreditei nisso, eu identifiquei, mas é uma luta interna, diária, de vir, de colocar, falar, olha, eu tenho que acordar, falar assim, o dinheiro é fácil, tá tudo bem essa insegurança do empreender, e aí ele traz para mim que ele não iria entrar na compra daquele celular agora, e ele preferia juntar o dinheiro 2, 3, 4, 5 meses, o tempo que fosse, para ele não ficar preso. Porque se ele fizesse aquela dívida e aquele ambiente não fosse bom, que ele já tinha percebido, que ele ficou lá 3 meses, ele falou, eu não quero ficar presa que nem a senhora ficou um dia no trabalho. Para você ver como isso é dolorido. Gurias, romper ciclos é muito dolorido, sim, tá? Quando a Jaque traz que não é só sobre a família, não é, aqui eu coloquei mídia, a gente vai gravando as coisas por repetição, tá? Seja por fala ou por exemplo. Então, tudo que tu vê, que tu sente, que tu percebe, seja no teu ambiente ou nos lugares onde tu tem contato, vão entrando ali, sim. Essa falsa sensação de segurança que se tinha nas empresas, a maioria das empresas, de pessoas que eu conheço que foram demitidas, foram tratadas como um número. Na hora que a coisa apertou, ninguém considerou as contas que o funcionário tinha em casa para pagar. E o empreender, ele oscila, mas assim, ele nos dá maturidade para que a gente consiga organizar a nossa vida e nos precaver aos imprevistos. Tem aqueles que fogem do nosso controle, tem, claro, né? Mas a gente tem muito mais chance de movimento quando a gente está preparada para isso. Tem uma mãozinha levantada da Continuar Marcas e Patentes, Andréia Cristina, é isso? Quer fazer uma fala, Andréia, para a gente conseguir seguir para a próxima parte? Quero rapidinho, no caso isso aqui, boa noite, tudo Boa bem, noite. gente? O que você falou logo no início, na verdade, essa mentoria está caindo como uma luva, porque hoje eu estava assim, pensando demais e estava dizendo, será que vale a pena, pensando em desistir, aquela coisa que tem momentos, né, sim, momentos não, eu amo o que eu faço,
Eu trabalho com cama, mesa e banho, mas só que eu trabalhei 25 anos numa empresa e fiquei aquela situação até feliz, achando que era bom, né? Mas no fundo eu vi que foi uma preparação até para estar hoje eu estar empreendendo, porque eu trabalhava no financeiro e na contabilidade. Então, hoje, eu me vendo realmente evoluir, principalmente nessa questão que é muito importante, eu vi que foi uma preparação, aquele sofrimento, aquela gota do sangue, a última gota do sangue que sugavam de mim, hoje eu vejo como um fortalecimento, né? Mas foi sofrido demais. E, assim, a primeira pessoa aqui em casa, minha mãe e meus pais também sempre foram muito trabalhadores, sempre ficaram na empresa, aquela disciplina, mas minha mãe, ela é a primeira pessoa, quando eu trago mercadoria, a comprar um pouquinho de tudo, porque para me ajudar, ela é aposentada, então, pela, assim, tipo, um incentivo também. Então, eu vejo uma mulher sábia, né? E eu tiro ela também como um exemplo disso aí. Com Então, é isso certeza. que eu queria passar para vocês. Com certeza, gente, assim, não se martirizem pelos erros do passado, tá? A Adriana Rodrigues colocou aqui sobre a questão da imaturidade financeira. Adriana, o erro, ele tem que ser tratado como pedagógico. Ele não é um chicotinho, tá? Para tu levar para tua vida, começa por aí. Então, assim, nunca é tarde para a gente virar a chave e recomeçar. Sobre a fala da Márcia, que a nova geração já nasceu empreendedora e eles são destemidos, Márcia, eles não são conformados como a gente era ou como a gente foi ensinado a ser. Porque, como as gurias falaram, por mais que o ambiente tivesse nocivo, a gente meio que se obrigava a se manter ali por considerar que era a única opção. Porque talvez se tu sair dessa empresa, tu não vai conseguir alguém tão bom que cumpre a obrigação de pagar o salário. Então, hoje a gente tem uma nova visão sobre isso. Hoje a gente conhece sobre empreendedorismo. Hoje a gente explora novas opções, né? Então, vamos adiante aqui, depois a gente volta a conversar mais. Organização financeira na prática. Depois que a gente fala de toda essa parte que fica oculta e que atua na gente como se fosse marionetezinhos, e é literalmente isso, nos faz agir de formas impensadas só porque a gente não está no estado de presença, a gente está agindo no automático, a gente está apta a falar sobre a parte prática. Não adianta falar disso aqui sem antes explanar isso que movimenta o inconsciente de vocês. Então, aqui. A OMS, gurias, fala que define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, tá? E o bem-estar financeiro é um pilar fundamental para alcançar cada uma dessas dimensões, do bem-estar físico, do mental e do social. Posto isso, a gente vai falar sobre a diferença de necessidade e desejo. E aqui vocês começam a refletir sobre e também tomar anotações aí no caderninho de vocês, tá? A gente pode classificar as nossas despesas em dois tipos: em necessidade e desejo. O necessário é tudo aquilo que é essencial para a nossa sobrevivência. É moradia, alimentação, saúde, transporte. E as despesas de bem-estar são aquelas que a gente precisa ter para manter a nossa saúde mental. Então, depois vocês vão começar a classificar as despesas de vocês para colocar a luz nisso também, tá? Vão especificar quanto vocês gastam com moradia, quanto com alimentação, com saúde, com transporte, pode incluir alguma outra que é necessária, né? Tem água, luz, internet, hoje é uma coisa que a gente não vive sem, mas eu quero que vocês tenham uma reflexão um pouco mais profunda sobre aquelas que são necessárias para a saúde mental de vocês. Vou dar um exemplo. Eu, Lindy, por exemplo, em função de um problema de saúde no passado, eu era sedentária, eu comecei a academia e tomei gosto por isso. Hoje, a academia é uma despesa super necessária para a minha saúde mental. É um momento que eu consigo desopilar. Eu estou numa fase que eu tenho trabalhado 12, 14 horas na frente do computador. Então, assim, é um momento que eu consigo me desligar das coisas. Preciso ter isso. De repente, a tua despesa de bem-estar seja um churrasco com os amigos no final de semana. Claro que tem que ser com parcimônia, tá?
mas eu quero que vocês sejam sinceras e empáticas com vocês e digam para vocês mesmas quais são aquelas despesas que vocês precisam ter para garantir a saúde mental de vocês, além daquelas que são as de sobrevivência, tá? Reflitam sobre isso lá na frente. Desejo é tudo aquilo que vocês gostariam de ter, experienciar e aumentar o conforto, o prazer e o status. E prestem atenção aqui, porque quanto mais para cá eu chego, mais complicado fica, tá? Porque aí, sabe aquela questão de gastar o dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta, comprando coisa que não precisa? É mais ou menos nessa linha, tá? Como eu falei para vocês, a gente precisa... Essa conversa não é sobre corte, tá? É sobre priorização. Então, a gente precisa, sim, entender qual é a vida que a gente pode levar hoje, mas a gente não pode se contentar com ela. Acontece que a desorganização de vocês hoje é a desorganização do futuro de vocês. E quando a gente olha para a nossa vida hoje, ninguém quer estar na exata mesma condição que está hoje daqui a 5 ou 10 anos. Sempre tem um pontinho de melhoria que a gente quer fazer, né? Essas despesas de desejo é aquelas que só deveriam acontecer quando todo o resto já foi resolvido. O básico da sobrevivência, as despesas que vocês precisam ter para a saúde mental, porque a vida não pode ser só trabalhar e pagar boleto. Vocês precisam ter um momento de lazer de vocês, aquele momento em que vocês conseguem se desopilar, que vocês conseguem esquecer um pouco a rotina, os problemas diários que tem e focar no cuidado de vocês. É nesta linha aqui que eu falo, tá? Adiante. Os resultados de amanhã são um reflexo das escolhas de hoje, né? E aí eu quero que vocês pensem sobre: é possível alcançar resultados diferentes com as exatas mesmas escolhas? A construção do nosso futuro começa com responsabilidade. E agora eu quero que vocês tirem um momento, neste momento sim, escrevam no caderno de vocês, tá? Quando a gente vai analisar a nossa vida, a gente quer melhoria, sim. Eu já tenho tudo, é tudo lindo, assim, maravilha. Eu acho que isso é uma ideia super romântica, tá? E eu acho que, de alguma forma, ela nos consola manter estagnada. Então, como eu falei, é um olhar crítico. Olhar para a vida de vocês hoje e entender como é que vocês gostariam de estar mais para frente, daqui 3, 5, 10 anos. E eu quero que vocês escrevam agora, no caderno de vocês, um sonho que vocês têm que envolva dinheiro. 3 minutinhos para vocês fazerem, tá? Algo que vocês gostariam de ter na vida. Uma conquista que representa não só o valor material, mas também a realização de um desejo mais profundo. Porque a gente vai vivendo, a gente vive, né? Às vezes a gente só sobrevive, na verdade, e são tantas coisas banais para resolver que a gente se esquece daquilo que um dia a gente tanto desejou, que nos traria maior realização. A influência do sonho que a gente tem que nos move em direção à organização, à meta que vocês vão estabelecer, tá? Então, a organização financeira é o que faz vocês trabalharem por um futuro melhor. Mais um minutinho para escrever. E assim, esqueçam revoluções radicais, tá? Isso daqui não funciona. A Lisandra está falando da visualização, tá? Lisandra, lá no final, tu me lembra de eu falar isso para vocês? Lá na frente tu me lembra, tá? Alguém me lembra de falar sobre visualização para vocês.
Então, assim, ó, esqueçam esse negócio de revolução radical, tá? A verdadeira mudança, ela tá na consistência das pequenas escolhas e identificar os pontos de melhoria e aplicar ajustes graduais. Falei antes de apertar o slide aqui. Então, assim, o fluxo de consciência financeira de vocês, tá? A primeira parte, não trabalho com terapia holística, Beth, mas eu tenho um viés. Eu gosto disso. A primeira parte para que a gente crie consciência sobre o nosso fluxo é a classificação da despesa, para que a gente possa priorizar, tá? Então, assim, é distinguir daquilo que acontece dentro do mês de vocês de movimentação, o que é necessidade, que são aquelas despesas voltadas para a sobrevivência que eu falei, e o que é bem-estar, que são aquelas despesas que vocês vão nomear, elencar como as necessárias para que vocês tenham saúde mental. A segunda é o registro consciente das movimentações que acontecem, tá? Isso daqui é para revelar padrão de gasto que vocês têm e vai auxiliar a identificar desperdício e mostrar as áreas de otimização que podem ser feitas. Porque, assim, se a gente tem um valor global lá no banco, e aí tu só vai abatendo dele, tu tá tão acostumada a ele ter uma fluidez não é uma boa palavra, né? Tá tão acostumada a ele se esvair num determinado ritmo, que tu nem para questionar o porquê que tá acontecendo aquilo. Então, a gente precisa ter clareza é outra palavra usada tanto quanto autoconhecimento, né? Porque é isso que essa nossa aula traz e mostra como essencial. E o terceiro é uma análise que vai possibilitar vocês a ajustar o curso. Se por acaso vocês identificarem alguma coisa que está incoerente com aquele objetivo anterior que vocês traçaram, aquele sonho que envolve em dinheiro, porque é essa análise que vocês têm que fazer. Essa decisão que eu estou tendo, ela me aproxima ou ela me afasta da onde eu quero chegar? Então, essa análise periódica possibilita ajustar o curso, reduzir compras impulsivas e garantir um alinhamento com seus valores e objetivos. Uma técnica para quando a gente está quase comprando uma coisa que talvez não entrou uma mensagem aqui. Quando a gente está prestes a comprar alguma coisa que está incoerente com o nosso objetivo ou que não é um caso de necessidade ou de bem-estar, existem os 3 P's, que é se perguntar se precisa, se pode, se tem dinheiro para isso, e se pode esperar, se pode acontecer mais tarde. Então, assim, quando vocês estão prestes a fazer uma compra, normalmente são compras por impulso, tá? A gente vai comprar alguma coisinha que não precisava comprar e que vai afetar o nosso orçamento. Porque o impacto do orçamento, ele se dá nas pequenas saídas. São aqueles pequenos valores que vão saindo que a gente não percebe. Dificilmente são grandes gastos, porque grandes gastos tendem a acontecer diante da necessidade, tá? Mas se vocês estiverem nesse ímpeto da compra e parar 1 minuto para respirar, fecha teu carrinho, seja o que for que tu estiver olhando, guarda ele para amanhã, respira, toma uma água, come, segue a vida, dorme uma noite de sono e aí no outro dia volta para pensar se realmente aquilo é necessário para ti. E sempre fazendo a pergunta, isso me afasta ou me aproxima de quem eu quero ser no futuro? E quem vocês querem ser está alinhado com o objetivo que vocês estabeleceram para si. Eu vou compartilhar com vocês essa planilha aqui, tá? Que eu chamei ela do fluxo da consciência financeira, para vocês poderem anotar. Planilha, gurias, é só uma forma de vocês fazerem um controle. Pode ser um caderninho, pode ser aplicativo no celular, tem que ser uma forma que funciona para vocês, tá? Então, assim, como é que é o ordenamento das relações, das movimentações financeiras? Primeira coisa é colocar a data que aconteceu,
A segunda é a descrição, ao que se refere. Depois vem o valor. Aí a gente categoriza ela, classifica. Vocês já fizeram uma pré-classificação para entenderem o que é necessidade e o que é desejo, tá? Aqui vocês só vão elencar, mostrar o que cada uma dessas despesas é. E aqui é a parte da análise, onde vocês vão dizer se é uma despesa que precisa ser cortada, se é uma despesa que precisa ser reduzida, ou se é uma despesa que vai ser mantida. E como eu falei, isso não vai acontecer para ontem. Julho não vai ser um mês lindo financeiramente, tá? Julho vai ser uma consequência dos passos que vocês vão começar a tomar agora. E às vezes a gente vai escorregar, é super normal. Porque fazer isso daqui é difícil, é chato na real, né? Mas assim, é necessário para que a gente alcance dias melhores. Então vocês têm que entender que vocês vão analisar e às vezes vão ficar, eu não sei se eu posso falar palavrão, que eu sou meio desbocada, mas vocês vão ficar pé porque deram uma P escorregada aqui, entendeu? E isso acontece, isso é normal. Mas, assim, o que a gente vai trabalhar agora é que não se torne recorrente. Então, assim, aconteceu, opa, olha aqui, a escorregada de novo. Outra coisa que funciona também é terceirizar, tá? Ao invés de vocês se dizerem, e aí a gente vai entrar lá na questão da mentalidade, ai, como eu sou burra, ai, olha só, que idiota, fiz isso de novo. Não, por favor, não se tratem mais dessa forma. Olha aqui, Lindy, o que tu fez. Puxa vida. E aí, vocês fazem essa análise. E lá no final, na última abinha de vocês, tem o saldo. Esse valor, vocês podem lançar ele como positivo, é o que eu faço, tá? Positivo quando é uma entrada de dinheiro e negativo quando é uma saída. E aqui é o saldo para ir acompanhando quanto que tá. A Ateliê da G, ela vai ser compartilhada com vocês no final da aula, tá? Então, assim, é uma planilha, mas vocês podem levar ela para o caderno de vocês, para algum planner, alguma coisa que facilite a vida, um bloquinho de anotação, alguma coisa que esteja sempre junto ali com vocês, tá? Para que consigam mapear, rastrear aí o que acontece nas finanças de vocês. O que não pode é o dinheiro entrou e eu nem vi para onde foi. Isso já não acontece mais. Primeiro, porque vocês estão assumindo responsabilidade sobre a vida financeira de vocês. E segundo, porque a gente está trabalhando em prol de um objetivo. Vocês querem estar diferente daqui a 5, 10 anos. Vocês querem estar melhores. Vocês não querem mais ter os mesmos dilemas que tem hoje, os mesmos conflitos que tem hoje, os mesmos padrões que tem. Então, a gente começa a trabalhar para extinguir isso. Mas lembrem-se, é baby steps. São passinhos de bebê. É um pequeno movimento todo dia. E aí, se eu não me engano, foi a fala da Jaque sobre mentalidade. Gurias, sejam gentis com vocês na mente, tá? Acreditem na possibilidade. E, às vezes, soa muito falso quando a gente está numa fase muito ruim e tu acordar dizendo a minha vida é linda, eu amo a minha vida. Mas, em algum momento, tu passa a acreditar. Lembrem-se que tudo aquilo que vocês ouviram sobre dinheiro lá nas nossas crenças, vocês em algum momento passaram a acreditar. Outra coisa importante, no momento que a gente tem uma crença consolidada, que está enraizada ali, o nosso inconsciente, queridinho, ele começa a buscar ações, escolhas, atitudes que vão validar aquilo que a gente acredita. Se eu não sou boa com dinheiro, ele vai te apresentar, ele vai te provar isso. Porque ele tá ali para mostrar que tu tá certa. Então, usem isso a favor de vocês. Usem isso para o bem e crescimento de vocês, tá? Não deixem mais serem levadas por inconsciência. Vocês estão tomando consciência da vida de vocês. Vocês estão se tornando donas de si. E precisam aceitar a verdade dolorida que só vocês são responsáveis pelo futuro de vocês, pelos resultados que vocês têm. E nem sempre a gente vai ser apoiada e suportada por quem está do nosso lado. E é isso, vai ter que partir de nós.
E como as gurias falaram, pode sim ser uma jornada solitária, mas não se utilizem dela, tá? Vocês têm apoio, vocês já estão aqui numa rede de apoio, que isso daqui não é só crescimento individual, mas é apoio conjunto. E como eu gosto de dizer, a vida ela não é competição, ela é cooperação. Então, se auxiliem, se incentivem, porque isso faz muita diferença para a gente. Se nada muda, nada muda. Faz sentido isso para vocês? É sobre ter resultado diferente. Agora eu decidi que tudo vai ser diferente. Amanhã tu acorda exatamente igual, boneca. Não é assim. A gente precisa agir para alcançar os resultados que a gente quer. Olhem para os sonhos de vocês, tá? Quando vocês forem fazer esses temas que eu deixei aqui, olhem para os sonhos de vocês. Vejam aquilo que vocês escreveram aí na anotação. Vejam se isso movimenta você, se dá um quentinho no coração. E aí, dentro do que a Lisandra falou, tu não me lembrou, porque eu me lembrei antes, foi a Lisandra que disse da visualização, né? Gurias, diz que a gente consegue cocriar qualquer coisa se a gente manter uma visualização de, eu não lembro se é 18 ou 21 segundos, mas a gente não consegue passar de 9 segundos, porque a nossa mente, ela é tão distraída, mas assim, 21 segundos, tentem fazer esse exercício, tentem se visualizar em dias diferentes, em dias mais prósperos, em dias melhores. Tentem se visualizar dentro do sonho de vocês. Vocês realmente se imaginam fazendo isso que vocês colocaram, que é um objetivo para vocês? É isso realmente que vocês se imaginam? Então, façam esse exercício de consciência, tá? A minha fala era essa para hoje, agora a gente vai começar um bate-papo, tá? A planilha e o material vai ser compartilhada com vocês. E eu convido vocês para, a partir de hoje, olharem para as finanças com um olhar diferente. Antigamente, se achava que finanças era puramente racional. Hoje se sabe que as finanças comportamentais estão aí para validar, né? Que finanças é emoção. E a gente sabe o quanto a gente é afetada quando uma emoção está aflorada. Quando tu está no auge da tristeza, tu vai se consolar com alguma coisa que tu vai comprar. Quando a gente está na euforia da alegria, tu vai demonstrar gastando dinheiro com alguma coisa. Então, as escolhas de vocês determinam como vocês vão se relacionar com o dinheiro. Não é sobre quanto vocês ganham, é o que vocês fazem com aquilo que vocês têm disponível. Uma pessoa que ganha, que consegue fazer 5 mil por mês, ela pode ser muito mais próspera de uma pessoa que faz 10. Tudo é uma questão de consciência. Beth, como eu falei, às vezes a gente é canal de cura, tá? Às vezes os nossos familiares não conseguiram romper padrões, e aí cabe a nós fazer. E cada vez que vocês conseguem fazer um movimento de mudança, fazer diferente daquilo que eles fizeram, lembre-se que vocês estão trabalhando não só por si, mas estão trabalhando por todos aqueles que já foram e todos aqueles que virão, tá? Porque é uma nova consciência que vocês levam para esse inconsciente coletivo. A minha palavra-chave proposta para vocês é compromisso, porque compromisso está ligado com responsabilidade. E compromisso porque vocês têm vários temas para fazer, que eu gostaria muito que vocês fizessem, tá? Mas não façam por mim, não façam porque eu pedi bonitinho, mas façam por vocês, porque vocês são gratas, porém vocês são, de certa forma, inconformadas. Vocês querem mais, vocês sabem que vocês podem mais. Então, trabalhem para alcançar isso, tá? Sempre com consciência, porque consciência é o caminho da leveza, gurias. E aí, consciência é questionamento, é autoconhecimento. Bom, vamos abrir, então?
para a gente conversar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat para a gente falar sobre. Lindy, antes de eu parar a gravação, a Flavinha vai colocar um link ali também para a gente fazer a nuvem de palavras. Antes tu fez sobre organização, né, financeira. Isso. Agora é sobre o que as gurias acharam dessa aula. Então, elas vão dar ali a sua palavrinha também para te elogiar. Vai ser no... Ó, Flavinha, coloca para nós aí no chat, por favor, o link. E aí, mandem os elogios lá para ficar na nuvem de palavra. Aí, ó, a Flávia Cristina está mandando a nuvem. A nuvem nada, o link, vocês entrem lá e... Tu consegue parar de compartilhar a tela, Lindy, que daí a Claudinha... A Flavinha... É muito inha, a Claudinha, a Flavinha... E enquanto está ocorrendo isso, eu já vou baixar aqui o material em PDF, tá? Para mandar para as meninas encaminhar para vocês. Ó, necessária demais, fantástica, maravilhosa, objetividade, desafiadora, acolhedora, linda, perfeita, despertar, ação, organização, excelente, fantástica. Despertar, gurias, é uma excelente palavra, tá? Para esses encontros, não só para essa aula de hoje, mas para essa jornada que vocês estão passando. É realmente olhar para pontos que nunca se olharam, olhar para aquilo que se achava que era a única possibilidade, quando na verdade não. Então, tenham essa palavra em mente, tá? Vocês estão num momento de despertar, de acordar para a sua potência. E aceitem isso, tá? Eu não sei se eu posso mandar anexo aqui no chat, ou se eu mando para ti, Ju, e depois tu faz o encaminhamento. Não, acho que não vai anexo aqui no chat. Não, manda para mim, por favor, porque a gente tem que mandar nos grupos também para todas as alunas terem acesso. Tá. Chegamos a 93 mulheres nesta quarta-feira. Porto Alegre chove muito, então não sei como é que está no resto do Brasil. Gurias, vão levantando as mãozinhas, a Paty é a primeira para as perguntas. Eu vou parar a filmagem, vou continuar com a transcrição, então dá um minutinho aí para... Peraí...